Pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria esclarecer para vocês uma dúvida interessante, tá, que eu recebi de um inscrito, que é em quais situações, né, ou se existe alguma situação de que o curto-circuito monofásico ele pode ser maior que o trifásico, tá? E geralmente isso pode acontecer em alguns casos, tá, no sistema elétrico de potência. A gente já estudou, já fiz algumas aulas ali, já fiz várias aulas, na verdade, sobre curto-circuito, né, sobre cálculos de curto-circuito em sistema de potência. E geralmente o que a gente observa é que o curto-circuito trifásico ele é o curto-circuito que gera a maior amplitude de corrente, tá? O curto-circuito mais elevado. Relembrando que a gente tem basicamente quatro tipos de curto-circuito, tá? Que é o monofásico, o bifásico, bifásico terra e o trifásico, tá? Então a gente tem esses quatro e geralmente o que gera corrente de maior amplitude na maioria dos casos é esse cara aqui, o trifásico, tá? E só que tem alguns casos, algumas situações específicas em que o monofásico ele pode acabar sendo maior do que o próprio curto-circuito trifásico. E geralmente a gente fica entre esses dois, ou o monofásico ou o trifásico é maior, tá? Não me lembro de ter visto alguma situação em que os curtos-circuitos bifásicos sejam maiores, né? Geralmente ou é o trifásico, né, na maioria dos casos, ou em algumas exceções aqui pode ser o monofásico também, tá? E nessa aula eu quero mostrar para vocês aqui uma situação onde isso pode acontecer. Esses dois tipos de curto-circuito eles são os mais estudados, né? Porque o monofásico é o que pode ocorrer com maior frequência, tá? É o mais fácil de acontecer, que é uma fase cair no solo, né? Ou cair em algum lugar ali, alguma parte ali que está aterrada, né? Causa um curto-circuito franco com a terra. E o trifásico não é tão comum quanto o monofásico, mas ele é o que geralmente gera maior amplitude de corrente. Então esses dois aqui são os curto-circuitos mais solicitados ali nos estudos de proteção que a gente vê por aí, tá? Então nessa aula eu quero mostrar uma situação específica onde o curto monofásico ele pode ser maior que o trifásico. Eu tenho esse exemplo aqui desse sistema que a gente vai ver depois simulado no Anafaz, e aqui eu tenho a representação simples aqui de um alimentador, que pode ser uma linha de transmissão ou uma linha de distribuição, né, tanto faz. E aqui eu tenho um transformador aqui em configuração delta estrela aterrada, tá? Que é um transformador aqui que uma configuração que pode, né, fazer com que eu tenha a falta monofásica aqui maior que a trifásica. A gente vai ver depois o porquê. E a gente vai simular um curto-circuito aqui, né, no secundário, na barra secundária aqui do transformador, e a gente vai ver que nesse caso aqui, quando o transformador ele é solidamente aterrado, tá, aterrado sem impedância aqui, o curto-circuito monofásico ele pode ser sim maior que o trifásico, tá. Então a gente tem aqui essa linha que tem a impedância qualquer, aqui é uma impedância Z, tá, em PU, e a gente tem uma impedância de placa do transformador Z em PU também, tá, que é a mesma de sequência positiva, negativa e zero. E aqui da linha de transmissão a gente tem uma impedância de sequência positiva e negativas iguais, tá? E a de sequência zero geralmente vai ser bem maior que a de sequência positiva e negativa. Mas a questão é o seguinte, tá? Quando eu tenho um curto-circuito aqui no secundário do transformador, tá? A sequência zero aqui vai ficar bloqueada nesse lado aqui. O curto foi aqui no secundário. Esse transformador em delta aqui, o modelo de sequência zero dele, ele bloqueia a passagem da corrente aqui pela impedância de sequência zero da linha. Então ele vai pegar só a sequência zero aqui do transformador, do TR, que é essa impedância aqui, tá? Então essa ligação aqui dos diagramas de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, ela é para um curto monofásico, né? Percebam que está tudo aqui em série. E aí qual que seria a expressão matemática, né, que calcula a corrente de curto-circuito monofásico nesse diagrama, né? Vocês podem ver que isso aqui está tudo em série, tá? Um circuito aqui com essas duas impedâncias aqui, a da linha e do transformador, de sequência positiva, sequência negativa da linha de transformador e sequência zero do transformador. Então se eu colocar tudo isso aqui em série, essas 5 impedâncias em série aqui, eu vou ter essa expressão aqui. A corrente de curto monofásica, para vocês, né, para quem lembra lá dos modelamentos, lá das redes de sequência, vocês vão lembrar que eu tenho que multiplicar por 3 para passar do domínio das sequências para o domínio das fases. Então por isso que eu tenho esse 3 aqui. Eu já quero calcular direto o valor da corrente em PU aqui que eu vou ter na fase em curto-circuito. Se eu tirar o 3 aqui, eu calculo só a corrente que está passando aqui no diagrama de sequências. Mas se eu colocar o 3 aqui, eu já calculo direto, né? Se eu multiplicar por 3, eu já calculo direto o valor da corrente no domínio das fases, tá? No caso da fase que ocorreu o curto-circuito. Já a expressão para o curto-circuito trifásico é essa daqui, né? Ela só usa o diagrama de sequência positiva. Então é 1 dividido por essas duas impedâncias aqui somadas, tá? Aí eu teria o curto direto aqui nessa parte aqui, e não teria esses dois diagramas de sequência negativa e sequência zero. A corrente ela circularia simplesmente por aqui. Então, observando essas duas expressões aqui, vocês podem ver uma coisa interessante, tá? Normalmente, a impedância de sequência positiva e negativa aqui da linha do transformador, elas são iguais, tá? Digo, a de sequência positiva e a de sequência negativa da linha são a mesma, e a de sequência positiva e a de sequência negativa do transformador também, essas duas são iguais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar isso daqui, ó, de Z equivalente, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um Z equivalente.
Então eu vou trocar esses dois caras aqui, ó, Z1LT mais Z1 do transformador, mais Z2LT mais Z2 do transformador, eu vou chamar isso daqui, né, de 2 vezes Z equivalente, né? Um Z equivalente a isso daqui, 2 Z equivalente a essas duas aqui. Então eu troquei aqueles termos por essa versão simplificada. E aqui eu tenho a mesma coisa, ó, Z1LT para o curto trifásico mais Z1T. Então eu posso chamar isso daqui de Z equivalente. O que vai acontecer aqui? Ó, vocês podem observar que se essa impedância Z0T ela for igual a esse Z equivalente aqui, então isso aqui poderia se transformar, em vez de 2, poderia se transformar em 3 Z equivalente, né? Eu cortava aqui e era só eu cortar aqui, a conclusão que eu chego é que o curto-circuito monofásico ele fica igual ao trifásico. Mas não é isso que acontece aqui, tá? O que a gente vai ter aqui é essa expressão aqui, e aí nesse caso aqui, se essa impedância de sequência zero aqui, ela for maior que Z equivalente, então o curto monofásico ele vai ser diminuído, ele vai ser menor que o trifásico. Agora, se esse cara aqui for menor do que Z equivalente, então significa que o curto monofásico ele vai ser maior, tá? Isso aqui é matemática simples, acho que é fácil de enxergar, né? Então, o que acontece aqui, ó, a impedância de sequência zero do transformador, tá? Supondo que ele não tem nenhuma impedância de aterramento aqui, que ele é solidamente aterrado aqui, né, que nem propõe essa configuração aqui, essa impedância Z0, de sequência zero natural, do transformador, ela é normalmente igual à de sequência negativa, que é igual à de sequência positiva. Então, esse cara aqui, óbvio que ele vai ser menor que o Z equivalente, porque o Z equivalente é formado dessas duas aqui, ó. Enquanto que o Z0 ele é igual só a essa daqui. Então, nessa situação fica claro que essa impedância aqui, né, sendo menor que o Z equivalente, o curto monofásico ele vai gerar um valor de corrente elétrica maior do que a trifásica aqui nessa situação. Então, quando eu tenho curto-circuito logo no secundário de transformador, tá, que é delta estrela aterrado, solidamente aterrado, né, porque se ele tivesse mais uma impedância de sequência zero aqui, né, se ele fosse aterrado com impedância, daí provavelmente essa impedância de sequência zero aqui ia ficar maior, né, do que esse Z equivalente, e aí o curto monofásico ia diminuir, ia ficar menor que o trifásico. Mas quando o transformador é solidamente aterrado, sem impedância, eu posso sim ter essa situação aqui, onde o curto monofásico ele fica maior do que o trifásico, tá? Então vamos olhar aqui na simulação para ver, né, para vocês aqui, eu montei uma simulação rápida, e ele me mostra aqui, ó, o mesmo sistema que a gente viu ali na figura, e eu arbitrei impedâncias aqui para a linha, né, eu coloquei aqui 2,5 PU para X1 e coloquei 4,1 aqui para X0, tá? Mas vocês podem ver que a impedância de sequência zero aqui da linha de transmissão ela nem vai entrar no cálculo, né? Porque o curto que a gente vai simular vai ser no secundário do transformador. Então essa impedância aqui ela nem vai fazer diferença nenhuma no nosso cálculo. Mas só para mostrar que geralmente a impedância de sequência zero da linha ela é maior que a de sequência positiva, tá? E aí depois a gente tem a impedância do transformador, tá? Que eu coloquei como 2.4 aqui na sequência positiva e negativa e na sequência zero também, tá? E aí a configuração delta estrela aterrada, defasamento de 30 graus. Aí eu vou simular agora os curtos-circuitos. Eu vim aqui fazer um estudo macro aqui em barras, tá? Eu vou colocar o monofásico e o trifásico, que são os nossos dois de interesse. Vou colocar selecionar e vou escolher minha barra número 3, aqui é a barra secundária, tá? Eu vou dar um OK. Aí aqui ele me mostra então os dois resultados, tá? Então aqui o curto monofásico, que é esse aqui, ó, deu 24,5 PU, tá? E o trifásico deu 20,408. Então nessa situação aqui eu tenho um curto-circuito trifásico menor do que o curto-circuito monofásico, né? Deu 24,5. Por quê? Porque foi no secundário do transformador e porque o transformador era nessa configuração aqui delta estrela aterrada, né, sem impedância nenhuma, né, solidamente aterrado. Se o curto-circuito fosse aqui no primário do transformador, aí a gente teria o contrário, a gente teria o curto-circuito trifásico com certeza maior, porque aí ia pegar a impedância de sequência zero aqui da minha linha de transmissão, tá? Então é só para mostrar para vocês aqui que pode sim acontecer, né, quando a impedância de sequência zero do circuito equivalente aqui, né, do meu sistema, ela for muito baixa, ela for menor do que a impedância equivalente aqui de sequência positiva e negativa, eu posso sim ter, e eu vou ter, né, naturalmente um curto-circuito monofásico aqui maior do que o próprio trifásico, tá, pessoal? Então nesse vídeo acho que era isso, tá? Deu para esclarecer bem a situação. Aí se tiver ficado alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, então, obrigado, valeu!